Sejam bem-vindos à ESEC TV, um magazine cultural sobre a cidade de Coimbra, produzido pela Escola Superior de Educação. Fique connosco durante a próxima meia hora. A obra de Gil Vicente é incontornável nos repertórios da Escola da Noite e do Sendreve, que partilham o gosto por trabalharem sempre o texto original, ainda que através de abordagens cênicas contemporâneas. No ano em que se comemoram os 500 anos da primeira apresentação do Auto de Moralidade da Embarcação do Inferno, também conhecido como Auto da Barca do Inferno, os dois grupos decidiram montar o mais estudado e emblemático texto vicentino. Numa encenação conjunta, António Augusto Barros e José Russo propõem Embarcação do Inferno, em cena no Teatro da Cerca de São Bernardo, até dia 4 de dezembro. Que chega com um paz que lhe leva um rabo muito comprido e uma cadeira de espaldas. Oh, precioso Dom Henrique, cá vindes vós, que coisa é esta? Esta barca onde vai, ora, que assim está percebida? Vai para a ilha perdida e há de partir logo essa hora. Para lá vai, senhora. Senhor, a vosso serviço. Parece-me isso cortíssimo. Porque é feito lá de fora. Porém, a que terra passais? Para o inferno, senhor. A Barca do Inferno, no fundo, ou a Embarcação do Inferno, como nós lhe chamamos, a partir do título que o próprio Paulo Quintela fez, de quem é esta versão também, é do Paulo Quintela. A Barca do Inferno é o nosso maior clássico. É uma obra simultaneamente poética, ele não é só um grande dramaturgo, é um grande poeta e um poeta registado em todas as coletâneas de poesia espanhola e portuguesa e é o maior dramaturgo da sua época na Europa. E tem essa característica, quer dizer, o Gil Vicente fala para públicos eruditos, e aqui há várias questões que são questões da época, que são questões muito sensíveis, não é? Coisas como a questão judaica, por exemplo, que tem sido muito mal analisada, a posição da Igreja face a vários problemas, etc. Portanto, há coisas que interessam a públicos eruditos, mas ao mesmo tempo ela toca e tocou sempre os públicos mais populares. Vem o onzeneiro e pergunta ao arraiz do inferno, dizendo: Para onde caminhais? Oh, que uma hora vinhais, onzeneiro meu parente. Como tardastes vós tanto? Mas quisera eu lá tardar. Na safra do apanhar, me deu Saturno quebranto. Ora, muito me espanto não vos livrar o dinheiro. Nem tão sóis para o barqueiro. Não me leixaram nem tanto. Ora, entrai aqui. Não é eu ir de embarcar. Oh, que gentil. As coisas quando são lidas, portanto, o teatro, enfim, e neste caso o Vicente ainda pior, não é? Quando é lida é muito complicado, é difícil de apreender logo tudo, ou há muita coisa que não se consegue entender, não é? Mas depois quando transpomos aquela escrita
para a boca dos atores, dos personagens, né? A coisa fica muito mais facilitada a partir das intenções, os gestos, há todo digamos, um conjunto de linguagem que intervém, digamos, no ato teatral que facilita muito esse entendimento e essa relação. E hoje, por exemplo, tivemos aqui um público assim um bocadinho diverso, porque tínhamos jovens, estudantes, e tínhamos depois um conjunto de idosos que vieram a ver o espetáculo. E, portanto, a reação do público é, de facto, às vezes até surpreendente. Portanto, e isso traduz de uma forma muito clara, do meu ponto de vista, aquilo que é a grandeza do Vicente, né? e da poética vicentina, e de como ela é capaz de passar tantos anos depois, né? Como estava a dizer, 500 anos depois, estes textos continuam a ser atuais, continuam a dizer coisas, né? Estamos para partir num curso de mais linguagem. Mas para onde é a passagem? Para a infernal comarca. Diz, não vou em tal barca. Esta outra tem a vantagem. E onde queres tu ir? Eu para o paraíso vou. Pois canto eu bem fora estou de te levar para lá. Essa outra te levará, vai para quem te enganou. A colaboração com o Sendrev vem de trás, não é? É uma colaboração que se tem vindo a incrementar ao longo dos tempos, com todo o tipo de relacionamento teatral, não é? E este desafio era fazer as barcas, fazer a Barca do Inferno, porque apesar de tanto uma companhia como outra terem feito já muitas peças de Gil Vicente, são duas das estruturas em Portugal que mais têm feito Gil Vicente, tanto uma como a outra não tinham feito a Barca. E, portanto, a Barca do Inferno era quase um imperativo. Rapinaste escoelhor, e perdis verdigatoro, e michais nos campaneiros. E era um imperativo porque nos surgiu a ideia também de misturar a Barca do Inferno com uma tradição muito peculiar que foi, digamos, restaurada em Évora, que é dos bonecos de Santo Aleixo. Nós achamos que era interessante, uma vez que Gil Vicente tinha produzido o seu teatro numa espécie de laboratório em que tinha recuperado todas as formas populares diversas, e as cantigas, os provérbios, e então propusemos fazer a Barca com bonecos e atores. Juntámos as duas companhias. Nós, na atual situação que temos da cultura em Portugal, estas estruturas têm levado cortes brutais e todas as estruturas, de uma forma geral, estão com elencos muito reduzidos. Portanto, esta era também uma solução para fazer a Barca, que exige bastantes atores, não é? A gente espera que se siga muita coisa, temos essa expectativa, já temos coisas confirmadas e marcadas e estamos a fazer, portanto, um grande esforço para fazer uma digressão a nível nacional, sobretudo a nível das capitais de distrito, porque pensamos que este trabalho é um trabalho que merece ser visto. Está ótimo a cortesia! Ouvis? Falai vós, cortês, vós, fidalgo, cuidareis, que estais em vossa pousada, dar-vos-ei tanta pancada com um ramo que a renegueis. Action. Era uma vez um bebê perfeito. Era uma vez uma mãe com mãos que luziam como pirilampos. Apresentamos uma história de amor que valoriza a diferença, fazendo-nos repensar e redescobrir o significado de perfeição. Para celebrar o Dia Nacional da Língua Gestual Portuguesa, foi apresentado na ESEC o livro Bebé Perfeito, que contém um DVD com narração em língua gestual portuguesa e locução em português. Inserido nas celebrações, Alda Báthory apresentou ainda um projeto com produtos manufaturados por surdos. O bebê perfeito. É uma história que tem traços de realidade, apesar de ser uma história fictícia. É sobre um menino, um bebê, surdo,
que vê nascer, pelo amor da sua mãe, a sua língua e a sua maneira de ver o mundo. Então a mãe levou-o a muitos médicos. Fizeram muitas análises e às vezes o André chorava, porque lhe metiam umas coisas que pareciam uns tubinhos nos ouvidos. Algumas eram diferentes e tinham uma luzinha, mas o André não gostava nada disso e dos seus olhos, azeitona, corriam lágrimas grossas e brilhantes. Todos os médicos diziam o mesmo. O André é surdo. Não ouve. Tenho a certeza do que a comunidade surda e a comunidade ouvinte também abraçarão com muito carinho este livro. Esta forma de escrita é crucial para que as crianças que não ouvem possam aceder a obras e a textos que, de uma forma ou de outra, acabam por privilegiar e dar relevo, neste caso, a uma língua, que é a língua gestual portuguesa. Este livro, como se percebe após a leitura, é um elogio à língua gestual portuguesa e uma forma de enfrentar um problema que diz respeito às crianças que nascem surdas e que desde pequeninas se têm que habituar a uma outra língua para comunicar no seio familiar, mas também no seio da escola, porque têm que aprender todas as disciplinas e todos os saberes numa língua que não é só a língua portuguesa, é também a sua própria língua, a LGP. E no meio de muitas pesquisas na internet e de muitos livros que leu, percebeu que os surdos tinham uma língua. A língua gestual portuguesa, que se falava com as mãos. Ora, o André tinha umas mãos tão lindas e mexia-as tanto, ficou decidida. Encontrou uma escola que dava cursos de língua gestual para quem quisesse aprender. E lá foi. O problema estava nas luvas. Infelizmente, língua oficial ainda não é, eu espero que o venha a ser. É um marco muito importante, porque a língua figura na Constituição da República como língua que é importante preservar, proteger, no sentido de ser a língua de uma comunidade que tem direito a ter acesso aos conteúdos na sua língua. A doutora Alda veio até aqui como nossa convidada no sentido de firmar protocolarmente relações entre ela, a Universidade Gallaudet, eventualmente outras instituições, no sentido de a ESEC partir para uma pós-graduação ou uma formação, ainda não está delineada, em estudos surdos, que é algo também que o nosso país carece. Por outro lado, o projeto que ela aqui trouxe, o Atulia Kala, representa o empoderamento que a doutora Alda, como figura modular que é, dá a crianças e a jovens surdos na Índia, maioritariamente, de verem reconhecidas as suas produções artísticas e de, através da venda desses projetos, ser fomentado o acesso à educação por essas crianças e jovens. De uma ideia de base, aquilo que se pretende é que a criatividade esteja patente. Por outro lado, é importante que as pessoas surdas sejam como que empoderadas, sendo empowerment a palavra que escolheria, com o objetivo de que o trabalho delas, quer no âmbito das artes, quer no âmbito daquilo que possa ser criativo, esteja ligado também a pessoas que são surdas e que isso não faça a diferença.
Ou seja, não é também, e isto eu gostaria de dizer, não é que as pessoas repliquem trabalhos de outros artistas. Tem a ver com o ser-se criativo por natureza, espontaneamente criativo, ainda que surdo, e que isso não constitua problema, porque arte é arte. E para que as pessoas entendam que estas pessoas com esta capacidade e com esta habilidade possam integrar empresas, fazerem trabalhos e que não sejam minorados pelo facto de serem surdos. A questão também do poder que se pretende dar aos surdos quando eles são capazes e nós podemos levá-los até mais longe, seja uma forma de lhes dar esse poder e dá-los a conhecer conforme eles são. Paisagens Neurológicas, Arte e Ciência é um projeto transdisciplinar entre arte e ciência que pretende a difusão artística e intercâmbios culturais. Paisagens Neurológicas colocou a linguagem em debate e contou com o contributo de alguns docentes da Escola Superior de Educação de Coimbra. Apresentamos agora um balanço da iniciativa. Vários encontros muito produtivos entre investigadores, artistas e cientistas. Em algumas partes houve inclusivamente já alguns contactos no sentido de cientistas trabalharem com cientistas e artistas trabalharem com cientistas. Tenho percebido é que mesmo os cientistas estão de costas voltadas uns para os outros, muito focados no seu próprio trabalho, nas suas próprias investigações, e este encontro realmente proporciona o diálogo e conhecerem-se. A minha apresentação aqui hoje neste dia foi, primeiro fui convidado para vir com a professora Isabel Correia. Aceitei o convite para vir aqui declamar uma poesia em língua gestual e acho que é importante e é fundamental difundirmos esta poesia em língua gestual e gosto quando sou chamado para o fazer. Esta apresentação foi feita por um convite que surgiu numa conversa com a professora Isabel dos Santos. Ela convidou-nos para vir aqui apresentar algo que se relacionasse com a linguagem e as suas concretizações. E então eu e o meu colega Amílcar fizemos uma apresentação a dois, sendo que na minha primeira parte eu sugeri apenas pistas interpretativas da poesia em língua gestual portuguesa, criada por ele, e na segunda parte da apresentação ele representou um poema estreitamente relacionado com a arte pictórica de um pintor surdo. Este e todo outro tipo de eventos de natureza cultural em que permitem, de facto, a evolução social ao discutir temas, neste caso como a arte e a ciência, ligando a arte à ciência, e temos aqui neste espaço fantástico que se chama Poros. Poros é o Portugal romano em Sicó, ou seja, está um centro de interpretação do romano ligado às ruínas de Coimbra que temos cá em Condeixa, portanto é uma valência que nós estamos a explorar e que queremos valorizar. Tem sido muito interessante, com as participações muito diversificadas, uma visão muito global e mais completa sobre o que se tem passado nas paisagens neurológicas, arte e ciência. Com estreia em Lisboa, no âmbito de um colóquio internacional sobre direitos humanos, a cooperativa Bonifrates apresenta Diz a Verdade ao Poder, Vozes do Outro Lado da Escuridão, uma peça de Ariel Dorfman sobre o livro de Kerry Kennedy, com a encenação de João Maria André. Trata-se de uma peça de teatro documental sobre os direitos humanos que dá voz a vários testemunhos, uma cascata de diferentes sons com o propósito de ressoar em vários palcos. Desta vez no palco do Teatro Académico de Gil Vicente, em Coimbra, já nos dias 29 e 30 de novembro. O meu nome é Diana Ortiz. Quero voltar a acreditar, a confiar, a ir à aventura sem cuidar de preocupações. Como quando cheguei às terras altas do oeste da Guatemala em 1987. Uma americana cheia de vontade de ensinar as crianças indígenas a ler e escrever em espanhol e na língua nativa.
e entender a Bíblia na cultura delas. Mas no dia 2 de novembro de 1989, a Diana Ortiz que acabo de retratar deixou de existir. Agora, neste momento, mal consigo imaginar a vida que tinha quando fui raptada aos 39 anos. Trata-se de uma peça para a qual fomos desafiados pela Fundação Carlos de Gulbenkian, que organizou a semana passada em Lisboa um colóquio internacional sobre direitos humanos, em conjunto com a Fundação Robert Kennedy para os Direitos Humanos. O texto da peça foi fixado por Ariel Dorfman, sob a forma dramática, e resulta do tratamento de um conjunto de testemunhos que foram recolhidos por Kerry Kennedy, filha de Robert Kennedy, e que são testemunhos de pessoas cujos direitos foram violados, algumas perseguidas, algumas desaparecidas, ou de pessoas que lutaram pelos direitos humanos em todos os continentes. E, portanto, digamos que é uma forma de trazer a problemática dos direitos humanos para o público, diferente do que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Quando nós lemos a Declaração Universal, nós confrontamos-nos com os direitos humanos, mas de uma forma abstrata e de uma forma universal. Nós aqui confrontamos-nos com os direitos humanos sob a forma de histórias concretas. Histórias de gente que tem nome, gente que tem um percurso de vida, gente que foi perseguida, gente que foi silenciada, gente que foi atirada para o fundo de poços cheios de cadáveres, gente que passou fome, gente que teve que estar na clandestinidade, e são todos esses testemunhos que nos são aqui transmitidos. E, portanto, para nós é uma opção que se insere perfeitamente no percurso que a Bonifrates tem tido ao longo da sua história. Depois atiraram-me para o fundo de um poço cheio de corpos. Crianças, homens, mulheres, decapitados alguns, todos recobertos de sangue seco, alguns ainda vivos. No fundo, trata-se de, através do teatro, tornar visível, e o teatro torna visível, vozes, porque nós não tornamos visíveis personagens. Os atores não vão dar o corpo a personagens. Os atores vão dar o corpo a vozes, a testemunhos. E daí a dificuldade e, ao mesmo tempo, o desafio e a grande aposta deste trabalho, na medida em que permite que as pessoas, através da mediação dos atores, possam ver as vozes de quem sofre neste mundo quando luta pelos direitos humanos. Sinto-me fraca, vencida, sempre, sempre. E eu olhei para ela e vi a mulher mais forte do mundo. Por fora ninguém diz o que ela sofre. É a pessoa mais carinhosa que conheci. Assim terminamos esta edição. Obrigada pela vossa companhia. Marcamos encontro no próximo programa. Até lá podem acompanhar-nos online através dos nossos canais e redes sociais.